Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos Centro Espírita Vinhos do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes, sintam-se abraçados. Fechando os nossos olhos, relaxando o corpo, buscando ativamente esquecer as ocorrências do dia, as ocorrências da semana, tudo aquilo que nós vivenciamos nas nossas atividades comuns, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas conversas, naquilo que nós vimos, sentimos, para focarmos o pensamento no agora, nesse momento. Já que, nesses poucos minutos de encontro, um verdadeiro banquete espiritual se situará à nossa disposição. O Espiritismo nos vem mostrar o que nós somos, de onde nós viemos, qual o nosso real objetivo. E não existe nada mais importante do que isso. Do que nós sabermos que a vida tem um sentido maior para todos. Agradecemos, portanto, a Deus essa oportunidade. Poderíamos estar fazendo outras coisas agora, desenvolvendo outras atividades. Porém, escolhemos voluntariamente vir até aqui. Que as energias do local possam ser captadas por todos. Que a semelhança de um verdadeiro banho energético, possamos nos limpar daquelas energias mais densas, pesadas, que adquirimos através dos nossos hábitos mais inferiores, dos nossos pensamentos mais rasteiros, da nossa conduta ainda, muitas delas, inadequadas frente às leis do mais alto. No entanto, somos todos estudantes e Deus nos fornece as oportunidades necessárias para nosso crescimento, aprendizado. Fiquemos em paz, que assim seja. Pessoal, penúltimo capítulo do livro No Mundo Maior, capítulo 19, semana que vem, capítulo 20. Já adiantando, semana que vem é feriado, vai ter estudo. Já vai adiantando, já vai ter estudo. Nós vamos encerrar esse livro na semana que vem, ok? Bom, para entendermos esse capítulo 19, é importante que nós nos lembremos de alguns pontos importantes daquilo que nós vimos nos dois últimos capítulos, o 17 e o 18. Nós vimos que André Luiz, juntamente com seu instrutor Calderaro, eles estavam fazendo parte de um grupo socorrista liderado pela irmã Cipriana. Eles estavam localizados numa região de sofrimento, regiões umbralinas. E esse grupo, liderado pela irmã Cipriana, ia desempenhar funções de auxílio numa região mais baixa ainda, as chamadas cavernas. Isso tudo localizado no plano espiritual. Vimos que André Luiz não pôde acompanhar esse grupo, justamente porque ele não possuía um curso de especialização em auxílio dos irmãos sofredores das trevas mais densas. E, portanto, ele não prosseguiu rumo às cavernas. Ficou ele e Calderaro numa vasta região, numa grande planície, onde ele via aos milhares espíritos totalmente dementados. Vimos que nessas instruções todas que ele estava tendo, nas tarefas todas de ver aquilo que ele estava travando contato para depois passar através da mediunidade do Chico para nós, ele se deparou com Cláudio, que havia sido seu avô na Terra.
E Cláudio estava numa situação complicadíssima lá no plano espiritual. Ele fazia parte de um grupo de ex-agiotas, indivíduos profundamente ligados ao dinheiro e que, portanto, prejudicaram um sem número de pessoas. Vimos que André Luiz, isso no capítulo anterior, se identifica a Cláudio, Cláudio se desliga daquele grupo e nós, então, nos deparamos agora com o capítulo 19, em que André Luiz, segurando o avô nos braços, recebe novamente aquele grupinho liderado pela irmã Cipriana que estava de volta das atividades socorristas nas cavernas. E a irmã Cipriana, vendo André Luiz banhado em lágrimas, segurando aquele velhinho nos braços, ela fala para ele: André, bem que eu desconfiava, você não veio aqui para não ter nenhum resultado. Sabíamos disso. E aí André relata todos os pormenores do encontro dele com o avô. O avô, Cláudio, embora tivesse reconhecido André Luiz, estava semilúcido e pronunciava frases desconexas, pronunciando nessas frases repetidamente o nome de Ismênia. E nós vemos o porquê disso. No capítulo anterior, Cláudio relata um fato que foi o maior desvio da vida dele. Foi quando ele colocou para fora de sua casa uma meia-irmã, chamada Ismênia, relegando-a aí ao abandono total por sua parte. Então, ele estava lá, semilúcido, nos braços de André Luiz, falando frases desconexas, e Ismênia para cá, Ismênia para lá. Cipriano, analisando Cláudio, falou: André, nós temos pouco tempo aqui. A gente não pode conduzir Cláudio conosco. Por quê? Porque ele não tem condições de sair daqui. Aqui está cheio de posto socorrista. Nós vamos conduzi-lo a um desses postos socorristas. O que são postos socorristas, pessoal? São construções localizadas em regiões trevosas, em regiões de sofrimento. Essas construções são feitas por espíritos benfeitores, são postos avançados de socorro. Então nós vamos levar, segundo Cipriana, Cláudio para um desses postos. Ele precisa imediatamente de tratamento, de cuidado, e é impossível prever quando ele vai ter condições de respirar uma atmosfera mais elevada. Então a questão era até mesmo respiratória, porque Cláudio, como estava com a sua vibração espiritual bem densa, como estava com o seu organismo perispiritual bem densificado, solidificado, ele estava plenamente adaptado àquela região trevosa. Se ele tivesse sido retirado de lá e levado para uma região, para uma colônia superior, ele não ia se adaptar. Possivelmente ia passar mal. Por isso que Cipriana foi muito sábio. Aliás, Cipriana, daquele grupinho lá, era o espírito mais elevado. Vamos deixar ele aqui, em algum posto socorrista, vai precisar de cuidado, tratamento, Impossível saber quando que ele vai sair daqui. E aí Cipriana, com mais cuidado, auscultou Cláudio, fazendo diversas perguntas. Ao passo que Cláudio, relatou o que ele havia passado e o que ele havia feito. Mas antes de chegar lá, ela vira para André Luiz e fala: André, pelo que eu estou percebendo aqui, Cláudio vai ter que reencarnar com urgência, a fim de melhorar com maior rapidez, com maior segurança. Nós vamos ter que providenciar o reencarne dele. E aí André Luiz fala: nossa, que bom, a senhora poderia nos ajudar? E ela: como não? Claro que eu posso ajudar. Aliás, reencarnações desse tipo se processam aos milhares em regiões como essa, porque há tarefeiros responsáveis por conduzir novamente à carne milhares de espíritos provenientes dessas regiões trevosas. E o caso de Cláudio vai ser um caso, que não vai ter tanta repercussão em termos coletivos. Ele tem que reencarnar para ressarcir alguns débitos, resgatar alguma coisa do passado,
Então, como é uma reencarnação de característica muito individual, ela pode muito bem ser ajeitada aqui por nós. E André Luiz ficou esfuziante com isso daí. A própria Cipriana se encarregaria da reencarnação do avô. Quando a gente lê isso daqui, a gente pensa do planejamento reencarnatório. Nós vimos no livro Missionários da Luz, estudamos aqui essa obra completa, e nós vimos que André Luiz descreve lá na cidade espiritual de Nosso Lar um vasto instituto dedicado ao planejamento de futuras reencarnações. Vendo isso daí, a gente compara com isso daqui. Nossa, quer dizer que Cláudio não vai para Nosso Lar? Não vai. Quer dizer que ele não vai passar por um planejamento reencarnatório esmiuçado? Não, não vai, porque ele não tem condições para isso. Ele está mal. Ele precisa reencarnar rápido para poder se equilibrar o mais rápido possível. Então a reencarnação dele é uma reencarnação mais simples de ser feita, menos complexa. Então ela pode ser feita dessa maneira. E André Luiz esclarece. Boa percentagem das reencarnações feitas aqui na Terra são feitas nesses moldes, sem tanto planejamento, meio que reencarnações em massa. Era o caso aqui de Cláudio. Aí Cipriana falou, bom, para a gente poder ajudar o teu avô, André, vou fazer algumas perguntas para ele, para que eu possa entender melhor a situação dele. Cravejou Cláudio de perguntas, e ele meio semilúcido lá foi respondendo. Obviamente, ele falou com detalhes do maior desvio dele, que foi aquilo que ele fez com a irmã. Aí ele relatou a seguinte coisa. Ele relatou que quando o pai dele se casou, o pai dele já tinha uma filha, já mocinha. Então ele se casou e levou essa moça para morar junto com ele. A mãe de Cláudio acolheu essa moça como se fosse uma filha. E depois de muito tempo, Cláudio nasceu. E essa moça foi uma verdadeira ama de Cláudio, a meia-irmã dele. E com o passar do tempo, os pais de Cláudio desencarnaram, vítimas de uma febre maligna. Naquela casa enorme, rica, ficaram dois então, Cláudio e Ismênia, a meia-irmã dele. Só que Cláudio era um sujeito sovina, amava o dinheiro. E o que ele fez? Tratou logo de expulsar a meia-irmã de casa, ficando a herança somente para ele. Não adiantou a Ismênia chorar, não adiantou a Ismênia esbravejar, não adiantou nada. Foi lançada para fora de casa. Nossa, que absurdo! Por que ela não entrou como advogada? Nós estamos falando aqui de século XIX. Entendeu? Foi lançada para fora de casa, fechou a porta, se vira na vida. Ismênia conseguiu ser copeira numa casa abastada. Passou por inúmeras dificuldades. E, premida pelas circunstâncias, ela se casou com um homem rude, cruel, analfabeto, que a prejudicou demais. E com ele ela teve algumas filhas. Essa era a história que Cláudio estava passando para Cipriana. Ou seja, a mente dele não parava de pensar naquilo que ele havia feito. E depois desse relato, ele passou a relatar outros desvios menores que ele fez. No campo justamente do dinheiro, onde ele espoliava as pessoas, onde ele enganava as pessoas, a fim de sugar-lhes os recursos financeiros. André Luiz ficou estarrecido com os relatos do avô. E aí falou Cipriano o seguinte para André. André, temos aqui 2 pontos fundamentais para planejar o reencarne de Cláudio. Primeiro ponto, ele tem que se aproximar novamente da irmã, da Ismênia. Segundo ponto, ele tem que reencarnar em condições de pobreza absoluta, a fim de que ele possa se reorganizar nesse campo aí do apego aos bens materiais. Quando a gente vê isso daqui, a gente percebe que mesmo o reencarne feito assim, sem tantas minúcias, nós percebemos que a justiça divina está sempre presente. Ali 2 pontos. O primeiro, a necessidade da reaproximação, do perdão, que é fundamental. E o segundo, a necessidade do indivíduo não ter
justamente aquilo que o fez desviar. Então ele era rico como ele foi Cláudio. E ele conseguiu essa riqueza de modo ilícito. Vai ter que vir agora na mais absoluta pobreza, a fim de reorganizar os seus sentimentos. Basicamente, esses eram os dois pontos, os dois pilares básicos da reencarnação que Cláudio iria ter. Dá uma parada aqui. Perguntas, comentários, dúvidas a respeito de tudo aquilo que a gente viu até agora? Seguindo em frente? Bom, Cipriana precisava de mais informações. Ela não sabia se Ismênia estava reencarnada, se estava desencarnada. O que ela sabia é que os dois tinham que se reaproximar. Aí ela chamou 2 servidores próximos, que faziam parte da equipe socorrista dela, de posse de endereço provável dos descendentes da Ismênia. Esses 2 servidores, esses 2 amigos, foram até a crosta terrestre, vieram aqui para a Terra, pegar mais algumas informações. Vocês estão vendo como é que eles trabalham? A gente pensa que os espíritos, eles têm conhecimento de tudo, que basta a gente falar alguma coisa para eles, já sabem tudo. Ela não sabia nem se a Ismênia estava reencarnada ou não. Ela tinha que saber mais detalhes da situação a fim de organizar a reencarnação de Cláudio. Então mandou esses 2 aqui para a Terra. E André Luiz fala que 1h30 depois, os 2 voltaram. Encontraram a família de Ismênia. Aliás, os descendentes dela. E Ismênia já estava reencarnada. E reencarnou naquela mesma família que ela havia constituído. Lembra que eu falei para vocês? Que ela teve que se casar com um sujeito bruto, cruel, analfabeto, que a prejudicou muito. E que teve algumas filhas com esse sujeito? Pois é, essas algumas filhas cresceram, se casaram, tiveram outras filhas. Então, naquele mesmo grupo familiar que ela iniciou, ela reencarnou. Então, como Ismênia, meia-irmã de Cláudio, ela desencarnou. Mas veio a reencarnar depois no mesmo núcleo familiar. Quase sempre é assim, tá? Quase sempre nós reencarnamos no mesmo núcleo familiar, ao qual pertencemos desde antigas reencarnações. Por isso que nós temos muita afinidade com muitos membros da nossa família. E por isso que nós temos certas dificuldades com alguns outros. Porque a lei divina nos reúne, a fim de que todos prossigamos no processo evolutivo. Aqueles que se amam, fortalecer os laços, um ajudando o outro. Aqueles que se odeiam, aparar as arestas. Porque o ódio não está presente nos estatutos divinos. O amor sim. Então, se você conseguiu algum inimigo do passado, muito provavelmente esse teu inimigo está reencarnado contigo agora. Ou vai reencarnar. De algum modo, de alguma maneira, de alguma condição, você vai se reencontrar com essa pessoa. Muito provavelmente dentro do mesmo instituto familiar. Não é regra, mas é muito provável que você tenha que respirar o mesmo ar que aquele indivíduo respira, debaixo do mesmo teto. Ok? Bom, então viram tudo isso aí. Cipriana ficou felicíssima da vida. André, temos que conquistar a simpatia de Ismênia, a fim de que o processo reencarnatório possa ter profundo êxito. E aí, conduziram Cláudio para algum posto socorrista. Foram muito bem recebidos, E Cipriana falou, olha, durante mais ou menos 2 anos, Cláudio vai ter que ficar aqui, nesse posto socorrista. Não vai ter como ele sair daqui. Por quê? Ele está preso lá? De certa maneira. Por questão vibratória, ele não conseguiria se ausentar vibratoriamente daquele local. Então eles iriam visitar Cláudio com uma certa regularidade durante 2 anos. Nesses 2 anos, iria haver o processo de preparo da reencarnação dele. E Cipriana falou mais. André, vamos até a crosta terrestre, vamos trazer Ismênia para cá.
a fim de que os dois possam começar o processo de reaproximação. Olha só os detalhes de um processo reencarnatório, que nem é um processo reencarnatório muito complicado assim. Havia necessidade de trazer Ismênia ali para os dois se reaproximarem, porque Cláudio ia reencarnar. Vamos ver se alguém adivinha. Cláudio ia reencarnar como filho de Ismênia. Então, olha como que a lei divina nos une. No passado, Cláudio simplesmente desprezou a meia irmã, lançando-a numa vida de profundas dificuldades e amarguras. Agora, a meia irmã desprezada no passado irá recebê-lo como filho. Se não houver um perdão sincero por parte dela, vai ser meio complicada aquela relação entre mãe e filho. Concorda comigo? Se não houver um perdão sincero, né, uma aproximação do coração ali, vai ser uma relação meio complicada. Bom, então trataram de fazer o quê? Trataram de ir visitar Ismênia aqui na Terra e trazê-la, de alguma forma, lá para aquele posto socorrista localizado em regiões umbralinas. Perguntas? Sim, senhor. Eles teriam outra forma de descobrir se caso eles tivessem vindo à Terra e não achado a família, por meio de registros, por vibração que fica, não sei o nome, que fica no órgão. Chamados registros acásicos, né? Sim, teria, né? Espíritos de condição um pouco mais evoluída, talvez a própria Cipriana, né, se sintonizando mais, né? Ela poderia ter algum tipo de indicativo de onde Ismênia e os descendentes dela se localizavam. Mas era preciso algo um pouco mais rápido. Então, o algo mais rápido era mandar os dois servidores para lá para poder ver alguma localização dos descendentes dela. Mas há diversas formas, não tenha dúvida não. Então, mais ou menos eu pergunto, como é que eles localizam? Né? Já que tem um espírito que, né, reencarnou em determinado local, aqueles dois emissários, eles sabem onde ela está, tem algum código, alguma marca, deve ser, como eu disse, na frequência vibratória do espírito, é interessante isso aí, né? Sim, sim. Como é que os dois emissários vai achar ela ali, né? Não é o espírito dela. Às vezes para uma certa psicometria também. Porque, de certa maneira, Cláudio estava vinculado energeticamente a Ismênia. A gente pode imaginar que existia, vamos dizer assim, um laço magnético, né, ligando os dois ali. Algum espírito em condição mais elevada poderia se sintonizar com isso e saber a localização, né, de Ismênia. É uma maneira. Né? Existem várias outras. Né? Essa questão da psicometria é interessante. É uma das faculdades anímicas mais bonitas, particularmente falando, é o que eu mais acho. Né? A psicometria pode ser feita com objetos. Você pode, por exemplo, o psicômetra, entrar em contato com algum objeto e ele se sintoniza com toda a história daquele objeto. Vamos supor que esse meu livro aqui seja um livro famosíssimo, né, do século XV, né, que eu retirei da biblioteca de Paris. Está aqui comigo agora, no Centro Espírita Dias do Senhor. Supondo que eu fosse psicômetra, eu poderia me sintonizar com toda a história relativa àquele livro. Poderia me vir à mente cenas do passado, onde aquele livro se encontrava, as pessoas que pertencem, né, que foram donas desse livro, os locais por onde ele transitou e por aí vai. É a chamada psicometria. Só um segundinho. Então, a Ismênia, ela iria desdobrada para encontrar. A Ismênia É tinha igual que... a mulher de Fábio foi. Só que a mulher de Fábio foi para uma colônia mais elevada. Porque exatamente. aí dá um condição de encontro, fala é diferente. ainda que ela não lembre, mas ela pode perdoá-lo naquele momento. Naquele momento. Que ela encontra com ele. Que realmente vai acontecer. Exato. Ela vai ser levada, porque como ela estava encarnada, no corpo físico, é impossível. Ela teria que ser retirada do corpo e trazida até lá. Levada até lá. Daniel, uma dúvida. Para levar Ismênia, vamos dizer, que ela vai para uma zona umbralina muito densa. Tem uma proteção de Deus. Vamos ver isso agora, Lenise. Olha a pergunta da Lenise, olha só. Ismênia vai ser retirada do corpo e vai ser levada para uma zona umbralina, e a paisagem da região umbralina é bonita, né?
Será que ela vai ter alguma proteção e tudo mais, para não se abalar muito? É o que a gente vai ver agora. Tá? Chegaram na casa de Ismênia. Ismênia morava em Bangu, lá no Rio de Janeiro. Bangu é zona oeste do Rio, né? É isso? Bangu, zona oeste do Rio. Dizem que é um lugar muito quente. O calor lá é uma coisa terrível. Né? Em casa de Ismênia. Chegaram lá de madrugada. Né? Casa muito simples, muito humilde, pobrezinha, mas muito bem organizada, muito bem limpa. Chegaram até naquela casa. Ismênia era a 6ª filha de uma mulher. Acompanha comigo. Era a 6ª filha de uma mulher, sendo que essa mulher era neta da antiga Ismênia. Captado? Ou seja, Ismênia veio reencarnar como bisneta de si própria. Bisneta de si própria. Olha que legal, né? Então, a velha Ismênia, ela teve algumas filhas. Uma dessas filhas aí teve uma outra filha. E essa outra filha, por sua vez, teve 6. Uma delas era a Ismênia, que voltou. Né? Bisneta de si mesma. Então, você pode ser agora um bisneto ou uma bisneta do seu bisavô, ou da sua bisavó, ou do seu tataravô, ou do seu tataravó, ou do seu próprio avô, né? Olha que coisa. Aí essas coisas aí, o pessoal fala isso para um católico. O pessoal do jeito interno, gente. Leva lá para ainda bem que a gente está em outros tempos. Em outros tempos. Fala. É que a própria Bíblia fala, né? Resgatareis os teus pecados através dos teus filhos e filhos dos teus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. É aquilo que a gente estava comentando, né? Naquele trecho bíblico, que houve um erro de tradução. Em que ao invés de colocar colocaram até a 3ª geração. Porque no Antigo Testamento tem um código, vários códigos no Antigo Testamento. Um deles é o seguinte: a palavra geração no Antigo Testamento quase sempre se relaciona à encarnação. Então, quando fala na 3ª ou 4ª geração, você pode mudar. Na 3ª ou 4ª encarnação. É o que aconteceu com Ismênia. Veio reencarnar como bisneta de si própria. O mesmo tronco familiar que ela havia gerado. Né? Seria escolha dela? A gente não está de posse dos pormenores ali. Porque... Mas assim, como ela gerou aquele tronco familiar, possivelmente as filhas que ela teve no passado estavam vinculadas a ela. De outras existências. Então os laços aí, magnéticos, nossa, se perdem na noite dos tempos. Mas bonita, né? Bom, a moça estava dormindo. Vamos continuar a chamar ela de Ismênia, tá? Ismênia nova. A Ismênia nova agora estava dormindo. O corpinho dela lá era uma jovem, praticamente uma adolescente. Cipriana chegou lá, juntamente com o André Luiz, com aquele pessoal todo, colocou as mãos na fronte dela, do corpo de Ismênia, e a chamou. Né? Ismênia, vem ter conosco. Vem até aqui. Venha se reunir com a gente. Não sei se a Ismênia ainda estava dentro do corpo, parcialmente desligada, ou se estava em outro lugar. Eu só sei que ela chegou lá, desdobrada. Quando ela chega lá, desdobrada, e vê Cipriana, aquela mulher belíssima, envolta numa luz ofuscante, ela se ajoelha e fala: Mãe Celeste, quem sou eu para receber a sua visita? Ela pensou que Cipriana era quem? Nossa Senhora, Maria. Por isso que eu falo para vocês, né? A mediunidade está espalhada no seio de todas as religiões. Quando algum médium, vidente, católico, vê um espírito feminino envolto em luz, é batata. É Nossa Senhora. Né? Quase sempre assim. E era o caso da Ismênia nova aqui, né? Se ajoelhou: Ô Maria, você veio aqui me visitar, quem sou eu? Né? Aí Cipriana logo pescou, disse que ela estava acostumada com isso, né? Falou: não, minha filha, não sou quem você imagina que eu seja. Nós viemos aqui pedir uma ajuda sua. Mas nós não queremos ser amigos inúteis seus. Por favor, fala pra gente.
quais são as suas aspirações na vida? O que você pretende da vida? Aí a moça ficou uns momentos lá, né, meio pensando, poxa, o que será, né? E Cipriana falou assim, fala, minha filha, fala, nós queremos ser úteis a você. Ela falou assim, bom, então eu queria pedir ajuda para Nicanor. Quem que era Nicanor? Era o noivo dela. Ele falou assim, olha, eu e Nicanor somos noivos. E nós queremos nos casar. Queremos organizar nossa casinha. Mas nós somos muito pobres. Nicanor é pedreiro. E eu trabalho numa indústria de tecelagem, ganho muito pouco. Eu queria pedir ajuda para ele. Para que a gente possa, quem sabe, com a permissão de Deus, para que a gente possa se casar no futuro. E organizar uma casa. Será que isso pode acontecer? Isso a Ismênia falou. A aspiração dela na vida é essa. Ela queria se casar e organizar um lar feliz. E Cipriana falou assim, como não, minha filha? Teus desejos são nobres, elevados. Faremos de tudo para ajudar Nicanor. Quando ela falou essa frase, você pensa assim, nossa, mas será que eles vão ajudar Nicanor financeiramente Ganhar falando? dinheiro. Financeiramente falando, gente. Não tenha dúvida, não. Eles vão indicar ou ajudar Nicanor, fazendo com que ele vá para determinado tipo de local, onde possa conseguir um determinado tipo de emprego, onde ele possa ser chamado a desempenhar funções, onde ele vai ganhar mais. Enfim, é assim que o plano espiritual age. Né? Nós vamos ajudar, mas a ajuda vem desse jeito, dessa maneira. Né? Nicanor não vai ser inspirado a cavar o quintal e encontrar lá um baú cheio de ouro. Não vai acontecer, vai ser desse jeito. Não é dessa forma. É assim. Depende do merecimento também, né? Depende, obviamente, do merecimento. Isso me lembra o caso de Kardec. Quando o Espírito Verdade, né, e Kardec abordando o aspecto pessoal da sua vida, o Espírito Verdade fala sim, iremos ajudá-lo inclusive no aspecto pessoal. Porque não te ajudar seria não te amar. Evita essa passagem. Então, quando nós nos adequamos ao plano divino, notem que ali estava tendo um trabalho de reaproximação. A vontade de Deus estava sendo feita ali. A reaproximação de dois seres, né, que tiveram atritos no passado. Quando isso acontece, tudo concorre para o bem. Então, se nós queremos ter coisas boas na nossa vida, principalmente sob o ponto de vista, né, de relações com as pessoas e de bem-estar íntimo, o foco principal, adequemos a nossa conduta às leis divinas. É assim que funciona. Sim. E ela, por tudo que ela passou na vida dela anterior, ela não teve um benefício em relação a isso, não prosperou em relação a isso, nada? Então, olha só as circunstâncias, né? Ela foi expulsa de casa pelo meio-irmão. Desposou um sujeito bruto, cruel. Teve várias filhas, todas criadas na mais absoluta miséria. Aí ela desencarnou e veio reencarnar no mesmo tronco familiar. Também numa família muito pobre. Aí a gente tem que ver o passado de Ismênia. Teremos que ver por que será que Ismênia precisou passar por aquele momento em que ela foi expulsa de casa. Será que no passado ela não fez a mesma coisa com alguém? Não espezinhou alguém? Não desdenhou? Já que ninguém sofre de graça, provavelmente alguma coisa nesse sentido aconteceu. Né? Ela tinha ainda que resgatar alguma coisa, vivendo dessa maneira mais humilde. Pagando débitos do passado. É quando a gente fala do passado, século XIX, nossa, século XIX, 200 anos atrás, 200 anos atrás não é nada. Nada. 1000 anos não são nada. 2000 anos não são nada, frente ao Espírito que é imortal. Então tem muita coisa que rolou aí, antes da Ismênia vir e passar por aquela situação complicada. O que não tira a responsabilidade do Cláudio. Claro. Ele usou o livre-arbítrio dele e falou assim, eu quero essa fortuna toda para mim, é minha. Né? Você não é minha irmã, não. Bastarda, sai de casa. É assim que acontece. Dessa maneira. Aí Cipriana falou assim,
todas aquelas coisas que eu falei para vocês. Vocês vão consultar a nossa ajuda, mas para isso acontecer, minha irmã, eu preciso do teu auxílio também. Cipriana falando para Ismênia. Ismênia falou assim: estou ao seu dispor. Vem conosco, disse Cipriana. Aí Lenise perguntou agora há pouco. O posto socorrista vai estar localizado em região umbralina. Ismênia, moça, jovem ainda, tem que atravessar aquela região. Ela vai ver toda aquela paisagem de dor e sofrimento. Será que vai ficar muito abalada? O que Cipriana fez? Pegou um véu. André Luiz fala que é como se fosse uma gaze, fininha. Cobriu a cabeça dela. Cobriu a cabeça de Ismênia. Né? E aí conduziu ela até o posto socorrista. Aí ela não viu nada do caminho. Absolutamente nada. Chegando até lá, ela foi levada até o meio-irmão, até Cláudio. Cláudio estava lá, né? Deitado numa cama, já o quebrado, idade avançada. Ismênia chega, se ajoelha perante aquele senhor de idade. Cláudio olha para ela, reconhece na hora, pega as mãos dela. Ismênia, você está aqui, me perdoe pelo que eu fiz. Olha só, Ismênia, você continua com a mesma tristeza do dia que eu te expulsei. Que frase interessante, né? Quer dizer, o que ela passou há mais de 100 anos atrás ainda estava refletido no aspecto emocional dela. A mesma tristeza que ela teve naquele dia que ela foi expulsa, ela estava carregando agora. Você está mais moça, Ismênia. Está mais bonita. O que aconteceu com você? Isso o Cláudio falando com ela. A moça, coitada, né? Entendeu? Patavina. O que esse homem está falando comigo? O que é isso? Né? E aí Cipriano interveio. Ismênia, por um acaso, nas suas conversas de família, você não ficou sabendo de que a sua bisavó, que era ela, né? Que a sua bisavó tinha um irmão? E ela, sim, a minha mãe me conta essa história, e esse irmão expulsou ela de casa. Um episódio triste. Mal sabia ela que era a mesma. Ela foi expulsa de casa. Aí Cipriana falou: pois então, não reconhece? Apontando Cláudio. E ela olhou para aquele senhor ali, continuou sem entender nada. Aí Cipriana fez o seguinte: pegou as duas mãos, colocou na testa da jovem e emitiu abundante magnetismo, fazendo emergir a memória do passado, insistindo na pergunta: recorda, minha filha, recorda. E aí André Luiz fala que dali a pouco ele viu uma transformação no semblante de Ismênia. Os olhos dela, antes doces, meigos, se arregalaram, ficaram mexendo de um lado para o outro, e ela quis recuar, tomada de medo e revolta. O que aconteceu? Ela lembrou do passado. Ela quis sair correndo. E sair correndo. Né? Aí Cipriana a conteve com energia, né? E falou assim: minha irmã, olha para ele, você não tem piedade? Gente, olha a pergunta que ela faz. Se fosse qualquer um de nós, o que a gente falaria? Né? Aí, Cláudio, tá vendo? Tá vendo o estado da moça, Cláudio? Pede desculpa. A gente falaria isso, né? A gente falaria isso, daí para baixo. Mas não, você não tem piedade? Olha como que a visão espiritual é diferente da nossa visão tacanha, grosseira. É contrassenso, né? É um contrassenso. Porque aquele que erra que é o doente. Aquele que errou que é o doente, que é o errado. Aquele que sofreu é o doente, né? Não é o doente. Essa é a diferença. E é esse tipo de visão que nós devemos desenvolver a todo e qualquer custo. Porque quando a gente vê um assassino, quando a gente vê um serial killer,
né, conforme as notícias têm falado muito por aí nos últimos dias, né, a gente desenvolve sentimentos terríveis com relação àquela pessoa. Desenvolve. Qual que seria a visão espiritual do sujeito? Um doente. Um profundo doente. Tem que sofrer as consequências da lei? Não tenha nenhuma dúvida disso. Mas que não deixa de ser um doente espiritual dos mais graves. Não deixa de ser. Vai ter que passar por muita coisa para poder se recuperar. Não tenhamos dúvida disso. E aí, quando Cipriana fala, não tens piedade, Ismênia olhou para aquele senhor deitado naquela cama, naquele catre. Pesados segundos de expectativa rolaram. André Luiz ficou pensando, o que será que essa mulher vai pensar em fazer? O que está passando pela cabeça dela? Por sorte dela, Ismênia, e de Cláudio, Ismênia era uma mulher de aspirações elevadas. Já era um espírito melhor. Ela fala, Cláudio, és tu? O que aconteceu com você? E aí ela senta na beirada da cama e abraça Cláudio, de encontro ao peito. E aí Cláudio suspira aliviado. E aí relata tudo aquilo que ele havia feito para ela. Relata todos os sofrimentos dele. E pede perdão. Alguns minutos se passaram com essa cena, né? A reaproximação estava feita. Perceberam aí a vantagem do perdão? Imagine vocês se Ismênia não tivesse essa atitude. Imagine vocês se Ismênia, né, se revestisse de ódio, de revolta, de desejo de vingança. Vocês acham que ela ia ter condições de receber Cláudio como filho? Vocês acham que a reaproximação ia acontecer? Muito difícil. Por isso que Cipriana teve que trazê-la para aquele local. E a reaproximação foi mais fácil do que Cipriana imaginava. A moça já tinha uma visão espiritual muito elevada da vida. Talvez por conta do monte de sofrimento que passou, né? Os rudes sofrimentos que experimentou. Fez com que ela abrandasse em termos espirituais. Aí depois de um tempo, né, dos dois ligados, Cipriano perguntou, minha irmã, podemos ter a sua cooperação? Você poderá receber Cláudio no Instituto Doméstico, a fim de cooperar com ele? E a moça fala, é óbvio que sim. Porque qualquer cooperação a Cláudio, no fundo, é uma cooperação a mim mesmo. Olha só o nível, o patamar espiritual que a moça já se encontrava. Ela já via que ajudar o próximo, em verdade, é um processo de ajuda a si próprio. Ela já enxergou isso, a lição já chegou nela. Qualquer benefício feito a Cláudio era um benefício para ela mesma. E ela continua, virá como meu primeiro filho. Se Deus permitir que eu me case, virá como meu primeiro filho. Eu tenho certeza que Nicanor vai aceitar com muita alegria. Vocês estão vendo que ele não tinha, a princípio, nenhuma ligação com Nicanor. Vai saber, né? Às vezes até tinha, mas aqui não falou nada. Vai partilhar conosco de uma vida pobre e honrada. Será pedreiro, um feliz pedreiro, como o pai Nicanor. Então, olha só, no passado, ele abusou da riqueza, abusou das facilidades e voltou agora no serviço humilde de pedreiro. A fim de que, através de dificuldades financeiras daquela época, ele pudesse reorganizar os seus sentimentos e reorganizar os objetivos de sua vida. Foi assim que a vida reaproximou os dois.
Mais alguns minutos aconteceram de conversa. O sol já estava raiando no horizonte. Nossa, no plano espiritual tem nascer do sol e pôr do sol? Tem. Por quê? Porque o plano espiritual, aliás, os planos espirituais acompanham o processo de rotação da Terra e de translação ao redor do Sol. Tá? Então, estava nascendo o Sol. Estava na hora da Ismênia acordar. Levaram Ismênia de volta para casa. Ajudaram ela a entrar no corpinho. Deram alguns passes magnéticos para que ela não se recordasse do que aconteceu. Alguém pode estar pensando, pô, Daniel, mas peraí, se ela não se recordar, como é que ela vai ajudar o meio irmão? Ela não vai se recordar dos detalhes, das minúcias, mas ela acordou com o quê? Maravilhosamente bem, com ideias felizes, com uma alegria assim que ela não sabia determinar de onde que veio aquela alegria. Exato. Né? O que ela tinha de sensação que ela havia passado por um lugar muito bonito. E ela tinha, a partir daquele momento, a profunda certeza de que ela iria se casar com o Nicanor e que eles iriam ser felizes. E assim, todos se despedem dela. Ela não viu, obviamente, já estava acordada, já estava dentro do corpo. André Luiz beija suas mãos com carinho e ternura. E assim se encerra o capítulo de número 19. A gente pode ver o seguinte: se realmente aconteceu o reencarne 2 anos depois, o Cláudio reencarnou por volta de 1950. Então, se ele ainda tiver reencarnado aqui, ele está com os seus 73 anos de idade. Né? Olha que interessante. Vai que ele, de repente, se tornou espírita. E travou contato com esse livro aqui. Às vezes ele vai ler essa história aqui e fala assim, nossa, que história mais bonita. Olha só. Né? Esse Cláudio, né? Que absurdo o homem fazer um negócio desse. E às vezes vai ler. Nada impossível. Nada impossível. Se ele tiver reencarnado ainda, né? 50 até agora, 73 anos. Bem, perfeitamente pode estar reencarnado. Ele tem 73 anos. O pai dele era o pai dele era Aplausos. Eu não sou espelho, não. É a aproximação. Porque quando ela trouxe a menina, eu acho que ela ficou magnetizando ela. Muito bem. Para ela ter uma condição assim, vibratória legal. Num dos primeiros capítulos desse livro, a gente vê a intervenção de Cipriano. É a primeira vez que ela aparece. Né? Um caso de obsessão difícil demais. Do Pedro, né? Em que vários fios magnéticos ligavam Pedro ao obsessor. Ela teve que intervir através do amor purificado dela para poder separar aqueles laços magnéticos que ali estavam. Então a presença de Cipriana, com aquela atmosfera balsâmica ao redor dela, certamente influenciou isso daí. Entendo? Bem lembrado. Então é porque eu acho que se Hitler estivesse perto lá, ela não iria ter tido a mesma atitude. Nada disso aconteceu. Perguntas, comentários, observações? Nada? Fala, Lenise. Daniel, não deve ter psicológico Ismênia, né? Porque eu perdão tudo, mas nesses casos de uma reencarnação simples, né? Vamos dizer, não tem todo um plano reencarnatório. Esses casos, vamos dizer, pode acontecer quando a mãe passa muito mal na gravidez, que não são espíritos afins? Exato, porque assim, uma das explicações do porquê de uma gravidez complicada, sabe? Mãe com bastante enjoo, até os 2, 3 primeiros meses é uma questão fisiológica, de adaptação, né? Orgânica. Mas há casos em que a gestante passa muito mal os 9 meses da gestação. Uma das explicações é justamente isso daí. Porque a gestante é médium 24 horas por dia. Médium? É médium. Ela está carregando no seu ventre um corpo físico em formação.
de uma outra pessoa. E essa outra pessoa está ligada àquele futuro corpo físico. Ou ligada por fora, ou ligada mesmo lá dentro. Então, pensamentos e sentimentos do reencarnante refletem-se nos pensamentos e nos sentimentos da gestante. Não é à toa que em alguns casos a gestante tem certos gostos por determinada comida que antes não tinha, né? Tem certos pensamentos que antes não tinha, certas sensações que antes não tinha, certos sentimentos que ela não costumava ter. É um deságue constante de vibrações e de pensamentos ali, naquele entrelace. Por quê? Olha outra coisa interessante. Não é só o corpo físico que a gestante está formando ali. É também o corpo perispiritual do futuro reencarnante. Então, o corpo perispiritual do futuro reencarnante também está sendo formado nesse processo aí de gestação. Aí eu pergunto para vocês, o que deve ter sentido Maria quando estava gestando Jesus de Nazaré? Nossa. Aí eu pergunto para vocês, o que deve ter sentido Messalina quando estava gestando Nero? Calígula. Tamanho do Hitler, né? Por aí a gente vê muita coisa. Só um segundinho. Fala. Esse fato que você falou dessa gestação complicada pode gerar a depressão pós-parto? Pode gerar depressão pós-parto. Uma das explicações é justamente essa daí. Não é a única, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Existem inúmeras nuances aí, circunstâncias que têm que ser levadas em consideração, mas uma das várias explicações, ali existem dois espíritos antagônicos, né? Que estão ali numa circunstância de reaproximação, às vezes forçada. Talvez com Ismênia isso não aconteceu, porque ela já abriu os braços para receber. Lembra? O plano espiritual já havia abraçando Cláudio, mesmo se recordando daquilo que ele havia feito no passado para com ela, né? Eu acho que a atitude da futura mãe e do reencarnante contam muito, mas a gente nunca pode cravar exatamente o que é aquilo, né? Sim. Eu fiquei uma dúvida. Assim, você disse que quando ela está gestando, ela está gestando também o perispírito. Agora, mas o perispírito não é o molde Modelo do organizador corpo físico? teórico, muito bem. Só que a gente tem que ver o seguinte, que antes do perispírito existe o corpo mental. E esse corpo mental é o molde do perispírito. Então há circunstâncias em que, sinceramente não sei se é em todo o reencarne, em que somente o corpo mental ele fica ali sendo um modelo para o futuro perispírito e para o futuro corpo físico. Na reencarnação de Segismundo a gente viu algo parecido. Quando Segismundo estava prestes a se ligar na sua mãe, André Luiz viu que algo da forma perispiritual de Segismundo estava sendo retirado. E ele estava ficando mais diáfano, mais transparente em termos perispirituais, a fim de que o reencarne pudesse acontecer. Não existe um reencarne igual ao outro. Há vários. O Chico Xavier, no livro... qual é o nome do livro mesmo? Acho que Cidades do Além. Cidades do Além. Ele fala a seguinte coisa, que no plano espiritual há circunstâncias em que somente realmente o corpo mental é implantado no útero da futura mãe. E que o corpo perispiritual ele é retirado e ele fica como se fosse um casulo inútil. E ele no plano espiritual ele é enterrado num, entre aspas, cemitério. O Chico falou isso. É a segunda morte que eles falam, não é sempre? Não, a segunda morte é diferente. A segunda morte é em termos de ovoide e é em termos de, vamos dizer assim, de uma evolução espiritual muito grande. As duas segundas mortes, vamos dizer assim, né? Mas esses casos são casos interessantes. Tem a referência aí no livro Cidades do Além, é o Chico falando isso, para Eigorina, que escreveu esse livro. Aliás, nesse livro ela faz um plano piloto da cidade do nosso lar. Que ela coloca no nosso lar lá, o plano piloto, como sendo aquela estrela de 6 pontas. É um livrinho que pouca gente conhece, fininho, mas com muita informação. Cidades do Além. Certinho? Feito o serviço? Semana que vem, capítulo de número 20. André Luiz vai visitar a casa de Cipriana, lá no mundo espiritual. E aí a gente encerra esse livro. Daniel, qual livro a gente vai começar depois? Livro de Allan Kardec.
o céu e o inferno. Vamos falar assim, tudo sobre o céu, tudo sobre o inferno, tudo sobre o purgatório. Elevando o pensamento até Deus, buscando nele a paz, a tranquilidade e a harmonia. Vimos o quanto a tarefa reencarnatória ela é sublime, a fim de que haja a necessária purificação de todos nós, espíritos, ainda profundamente arraigados à matéria. Vimos o quanto o Instituto Família é essencial na organização das almas, que vêm aqui tomarem os seus casulos de carne para desempenharem as funções que devem ser desempenhadas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja.